Orkut, falecido Orkut, perguntando se eu estava tratando bem da filha dele. Isso é pergunta que se passa numa lua de mel. Ainda bem que eu não tinha acesso à internet naquela época. Mas todo pai, toda mãe fica preocupado com seu filho, né? Ainda mais quando ele toma algumas decisões que o tornam independente. Então eu trouxe algumas informações, antes de começar a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, eu trouxe algumas informações de como é que está a comunidade Batista Vida, que é a Igreja Filho, aqui da 15 de novembro. E pode passar o slide, isso. Hoje nós temos 27 pessoas atreladas ao hall de membros, tivemos batismos há 2 semanas atrás, cerca de 17 pessoas que frequentam hoje, além desses 27, são pessoas que ainda não pediram carta ou que ainda não foram batizados, que estão frequentando. São 6 crianças e 2 adolescentes. Eu abro um parênteses bem legal nesse tempo, porque hoje são as pessoas que mais me dão alegria na igreja. O interesse e a descoberta deles em relação à palavra de Deus, porque, se eu não me engano, desde criança frequenta a igreja. Os outros 5 estão começando agora. Então a procura e a preocupação e os questionamentos deles são questionamentos tão puros que você precisa voltar à raiz da sua fé para você explicar para eles. Inclusive, tem 3 irmãos que estão frequentando. Um se batizou agora, o Danielzinho, de 10 anos. Ele foi fruto do trabalho do judô que a gente faz. E ele, o irmão mais velho de 15 anos, está frequentando lá também, o Dudu, e a Cristina. Eles são meus vizinhos e a gente leva eles para a igreja, para o judô, leva um monte de lugar lá dentro do nosso carro. A gente praticamente os adotou como irmãos mais novos nossos, né? E um dia, falando sobre os judeus, porque o que acontece? Toda quarta-feira, de 7 às 8 horas, a gente tem um estudo só de criança lá em casa. Então vão 6 crianças lá para casa e ficam estudando a Bíblia comigo. E eles são sensacionais, é muito bom ouvir o que eles têm para dizer. Só que a gente está estudando sobre os judeus. E tem uma tensão muito grande quando a gente vai falar sobre circuncisão, né? Um tema assim, polêmico. Então imagina uma menina de 8 anos perguntando para você assim: Tio Ulisses, mas o que é circuncisão? Aí, como tem o Dudu, que é mais velho, o irmão mais velho, quiser aparecer uma pergunta que você tem que fazer para o seu irmão. O seu irmão já entendeu o que é circuncisão, então você vai perguntar para o seu irmão mais velho o que significa circuncisão. Mas é tão pura a pergunta deles, os questionamentos deles, que me fazem me alegrar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Nós também temos 2 mulheres grávidas, isso quer dizer que a gente vai precisar de um berçário urgente. A esposa do pastor João, que eu estive pregando aqui, está grávida, e foi um milagre de Deus, que ela não podia ter filho, já estava há 8 anos tentando engravidar, e engravidou agora. A gente está muito feliz, a igreja está muito feliz. Aí tem uma irmã que já tem 2 filhos, não se sentiu satisfeita e engravidou também, a Priscila. Então agora tem mais um lá, e aí eu estou orando, vai que respinga também pra gente assim, né? E lá em casa a gente resolve sem pressão com a minha esposa, eu nunca pressiono ela nessa área, nunca. Até porque ela tem 24, eu estou entrando na crise dos 30, né? Eu vou fazer 30 anos agora no final do ano, e estou meio assim, né? Estou ficando velho para ser pai. Quando meu filho tiver 15 anos, eu não vou poder jogar bola com ele, porque eu vou estar cheio de artrose, artrite, né? Do jeito que o negócio é feio. Se minha filha tiver 15 anos, eu não vou poder mais correr atrás dos garotos que vão dar em cima dela. Então, eu falei para o pastor João que eu estou torcendo para ser menina a filha dele. Porque aí eu vou ter um menino, em nome de Jesus, que eu não vou deixar a filha dele, o filho dele dar em cima da minha filha. Mas é assim que funciona. Pode passar. A gente vai ter nosso primeiro acampamento de casais também na igreja. A gente conseguiu um sítio super legal, que tem suíte, são 24 suítes no sítio, e a gente conseguiu um acampamento de casal por R$300, gente. Para uma igreja pequena, com um pouco mais de 20 membros, com uma entrada um pouco menor que R$1.500 por mês, a gente conseguiu um acampamento com R$300 o casal, né? R$300 cada pessoa do casal. E a gente tem 8 vagas. Se por acaso alguém quiser participar de um acampamento de casais, o tema do nosso acampamento de casais é um tempo de descanso e refrigério. Vocês podem indicar o pai de vocês, né, para estar participando com a gente ainda tem 8 vagas, tá? A gente ganhou todo o equipamento de som e instrumentos de um casal amigo da igreja, que é de uma igreja pentecostal, mais ou menos R$10 mil em equipamento de som e equipamento musical. Hoje a gente não tem músico, a gente teve que dar uma disciplinada em algumas questões que estavam acontecendo, então hoje a gente só tem pessoa que toca violão na igreja. E quando não tem a pessoa do violão, a gente também não tem música na igreja, então isso não é problema pra gente. Mas Deus já abençoou a gente com a questão musical. Então, se vocês puderem ajudar a gente orando para que levem músicos comprometidos com Deus, porque se não for comprometido com Deus, não adianta tocar bem, que lá não vai ter espaço não, tem que ser comprometido com Deus. Ganhamos todo o equipamento de som, a gente já se filiou à Convenção Batista Carioca, então somos da Convenção Batista Carioca, e a gente já adotou um missionário. Nossa pretensão é ter um missionário de Missões Rio,
Missões nacionais e missões mundiais. A gente já tem um missionário e a gente já dá o nosso plano cooperativo todo mês. Então, mesmo ganhando lá um pouquinho, com as entradas de dízimos e ofertas, Deus tem permitido que a gente participe de outras obras. Inclusive a igreja, eu e a Ana tivemos alguns problemas de saúde há pouco tempo, e apesar da gente não ser remunerado no ministério, a igreja entendeu que ia abençoar a gente dando um plano de saúde. Como a gente ainda está numa faixa etária que o plano de saúde não é tão caro, a igreja hoje abençoa a gente com um plano de saúde. Isso é muito legal também. Pode passar mais um slide. E o pedido de oração é que a gente fez uma proposta para a Associação Evangélica de Fé para utilizar um espaço anexo, que é uma casa que tem ali do lado do Seminário Betel, que foi comprada com fins para virar uma missão, só que aí o projeto inicial não foi alcançado, então a gente fez uma proposta para o Seminário Betel para a gente utilizar aquele imóvel como seção de direitos, que seria do Betel, seria da Associação Evangélica de Fé esse imóvel, só que a gente construiria ali um espaço que a gente está chamando de espaço de qualidade de vida, espiritual, física e emocional. Então, que ele atenderia durante o turno da manhã moradores de rua, que lá no Betel sempre vai muita gente pedir comida, só que não tem um atendimento específico para isso. Os funcionários vão lá, os pastores vão lá, tentam dar algum suporte. A gente pensa de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, fazer um trabalho de atendimento social, como acontece com as Cristolândias. A gente pretende fazer isso, com um missionário em tempo integral da igreja lá fazendo isso, dando todo o suporte, os voluntários. E à tarde e à noite, a gente fazia atendimentos também sociais, porque a gente tem nutricionista na igreja, tem professores de educação física, tem enfermeiros, tem pedagogos, então a gente pensa em voltar com o AME, que é um projeto antigo do Betel, e a gente queria voltar com o AME, que é um projeto de segundo grau, atender aquela comunidade ali, também abençoando com o supletivo na área de segundo grau, já que a igreja tem profissionais em diversas áreas que podem fazer isso. Então a gente pensa que no lado espiritual a gente vai atender o culto e para cerca de 80 pessoas, que não é um espaço tão grande, mas como a gente já tem mais de 40 pessoas, a gente precisava ter um espaço pelo menos para 80 pessoas. Físico, é um espaço que a gente vai trabalhar com prevenção e reabilitação, tem muita gente da terceira idade naquela região e muita criança, então propor atividades que tragam saúde também para aquela comunidade ali perto do Betel. E assim, apesar de ter um seminário ali, a gente tem poucas igrejas ali perto. Tem uma presbiteriana muito distante, tem uma igreja batista que atende uma outra área perto de uma faculdade lá da CCE. Emocional, atendimento com alguns consultórios que atendam popularmente aquelas pessoas através de psicopedagogia, psicologia, nutrição, enfermagem, e o social, que foi a área que eu falei para atendimento de moradores de rua, mas também através de cursos profissionalizantes, porque apesar da nossa igreja ser pequena, a gente tem pessoas capacitadas lá, então acho que a gente pode dedicar uma vez na semana para atender a comunidade também em outras questões sociais. É a missão integral, né, que a gente está tentando trabalhar. Os cultos não aconteceriam durante a semana, continuariam nos lares, que tem dado muito certo. Às vezes a gente tem 20 pessoas no culto de oração na minha casa, 15 pessoas no culto de oração na casa do pastor João, então a gente acaba às vezes tendo mais gente durante a semana orando do que domingo de manhã na igreja. Então a gente tem percebido que o culto nos lares é uma ferramenta incrível de evangelização e também de cuidado de pessoas. Então a gente vai continuar durante a semana nesse projeto, com esses atendimentos na comunidade, com os cultos de oração, e domingo de manhã a gente tem a nossa celebração também com estudo bíblico, uma série de coisas. A gente tem aula de violão hoje na igreja, tem um rapaz que está ensinando violão, então está sendo bem pertinente, tem sido bem gratificante, bem relevante para a nossa vida participar da igreja naquele momento. Então, isso é um relatório rápido, só para vocês saberem o que a filha de vocês está fazendo. A gente está caminhando aí, Deus tem honrado, tem abençoado, graças a Deus não tem faltado nada. Eu sou filho do Betel, né? Então, quando a gente precisa de alguma coisa muito urgente, a gente ora. E aí Deus, dentro da medida daquilo que Ele quer fazer, Ele abençoa a gente. A gente não depende do dinheiro para fazer alguma coisa, a gente depende da visão de Deus, da certeza de que Deus está guiando. Então Deus está guiando, agora a gente vai esperar para ver se a Associação Evangélica de Fé vai aceitar essa nossa proposta. E aí eu queria pedir que a Igreja Mãe nos ajudasse orando. Se vocês puderem orar esse mês aí, lembrando desse espaço, dessa possibilidade de atuação naquele lugar, a gente entende que não também é a resposta de Deus. Então se você pudesse ajudar a gente, não que Deus dê aquilo que a gente está pedindo, mas que Ele faça a vontade dele, você já vai estar abençoando a nossa igreja, tá bom? Vamos passar então, vamos para o tema. Você foi escolhido por Deus. É um tema complicado, é um tema difícil, porque eu não sei vocês, mas o meu nome é Ulisses, né? Pastor Renato Maia também, Renato Maia. Então aqueles que têm um nome
assim, com uma letra lá para o final do alfabeto, é desesperador quando você começa a chamada na escola, ou na faculdade, ou em qualquer lugar, né? De concurso público, você, caramba, e tem um monte de Ana, né? Eu acho incrível também a Ana. Quando eu vou procurar o nome dela, tem um monte de Ana. Ana Carolina, Ana Paula, Ana Clara, Ana com 2 N's, Ana com um N só. É um negócio incrível. E quando acontece esse negócio de chamada, lá na faculdade, teve uma vez que, na primeira faculdade que eu fiz, que eu adorei aquele professor, ele era professor de metodologia da ginástica. E ele começou a fazer a chamada de trás para frente. Como eu adorei aquele homem virou meu ídolo no primeiro ano, porque nunca eu tinha sido o primeiro a ser chamado, gente. Nunca. E é incrível porque você fica esperando alguém te chamar e demora, e todo mundo está saindo da sala, e você tem compromisso, tem que fazer um monte de coisa, caramba, eu tenho que chegar em casa para sentar e ver televisão, um compromisso muito importante, é um dos momentos da vida. Eu preciso comer, minha esposa está de folga hoje, eu preciso chegar em casa e comer a comida que minha esposa faz, que é maravilhosa. Porque quando ela não está em casa, sou eu que faço a comida, então eu não tenho pressa para chegar em casa, mas com ela eu tenho muita pressa. Então quando alguém te chama, você se sente assim empoderado, né? Tem uma palavra no inglês agora que o pessoal está usando muito, que está vindo para o português, que é o empoderamento. Você se sente cheio do poder, porque você foi chamado, você foi escolhido naquela hora. É ruim quando você não gosta de apresentar o trabalho, e justamente você, que sempre é o último a ser chamado na chamada, é o primeiro a ser escolhido para apresentar um trabalho. Isso é horrível, essa é uma parte ruim também. Mas imagina, nesse processo esportivo, e a gente tem visto muito isso, como aqui é um congresso de jovens, eu tentei trazer essa experiência. Pode passar o próximo slide? A gente conhece um termo que é chamado peneira, que os garotos, as meninas, eu botei ali das 4 modalidades, basquete, handebol, futebol e vôlei, que a pessoa que sonha ser atleta, sonha participar de alguma coisa, ele começa a ir fazer teste em clube. Agora eu fui convidado para ser capelão de um clube lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então eu vou lá fazer o trabalho. Você vê que existem peneiras e o pessoal fica, poxa, é a chance da minha vida, pode ser minha última oportunidade, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser escolhido por alguém. O técnico tem que ver que eu sou bom e ele vai me convidar para participar daquele time. É uma coisa sensacional, assim, a atenção da pessoa, e quando ela é escolhida, ela fica maravilhosa. É que nem aquele programa da Globo agora, na quinta-feira, né, The Voice Brasil. O pessoal está cantando, o pessoal que gosta de música, né, fica acompanhando lá aquele programa, e pode ser a última chance da carreira daquela pessoa que tem qualidade. Todo mundo que vai ali, eu vejo que tem alguma qualidade, é bom e canta, mas ele fica esperando ser aprovado pelas pessoas que estão assistindo aquilo ali. Caramba, se alguém apertar o botão, eu vou entrar. Deve ser uma sensação maravilhosa, né, gente? Ser escolhido é uma sensação maravilhosa. Pegando um exemplo desse programa de música, mas não basta ser escolhido, você tem que merecer continuar naquela parte da equipe. E eu queria falar isso com vocês. Muitas vezes a gente entende que a gente foi escolhido para servir a Deus, mas parece que em algum momento a gente começa a servir meia boca. Parece que eu estou fazendo um favor para Deus quando Deus me escolhe para servir na casa dele. Parece que é uma obrigação de todas as pessoas que estão me vendo servir a Deus que nem eu sirvo. Isso acontece muito, sabe o quê? Quando eu monto uma programação na igreja e as pessoas não vêm. Aí eu chego aqui no domingo de manhã, descabelado, quando eu tinha cabelo, né? Descabelado, irritado, e começo a brigar com a igreja. Vocês não vieram para o programa domingo de manhã, vocês não fizeram isso, vocês não fizeram aquilo. Ele está quase falando assim, você vai queimar no mármore do inferno, mas ele embaixo fala, isso aqui é uma oração, então não vai falar isso aí. Mas começa a brigar. Você nunca participou de nada na igreja, e de repente você resolve participar do ministério de recepção. Você que estava sentado aqui, não fazia nada, e agora você entendeu que você vai trabalhar no ministério de recepção. E aí a pessoa, eu não sei como é que funciona aqui não, tá gente? Eu não estou falando de ninguém me contou nenhuma história, fica tranquilo. E aí eu não sei como é que funciona, se é dupla, se é trio, mas aí você combina com as pessoas e as pessoas não vêm, só vem você. Você nunca participou de nada, você nunca se comprometeu com nada, e agora porque você se comprometeu, você se acha no direito de julgar as pessoas que não são comprometidas. Isso não acontece na juventude. Ninguém se compromete com o congresso quando a gente resolve fazer. Ninguém assim, né? Todo mundo está ali e tal, ninguém vai voltar atrás. Aqueles que se comprometeram nunca vão voltar atrás. Eu nunca dirigi um congresso de juventude. Eu sei que ninguém falha com a gente, que ninguém briga com a gente, que ninguém questiona se a gente está fazendo as coisas certas. Às vezes a pessoa nunca participou de nada, vai participar ali da organização do congresso, que ela foi escolhida para liderar uma área, e aí de repente ela deixa um furo com você.
Isso aconteceu comigo hoje na igreja, de manhã. Combinei com os músicos lá da igreja e eu falei assim, ó, vocês podem tocar essas músicas aqui que eu acho que vai ser bem legal dentro da mensagem que eu preparei, Mateus 23. Ok, todo mundo confirmou. Aí chegou hoje, uma pessoa foi fazer concurso público. Aí ela me avisou com antecedência, essa pessoa tá com crédito na casa. A outra dormiu demais, ainda me mandou uma mensagem rindo, né? Ih, dormi demais, desculpa, pastor, desculpa, tá? Desculpa, tá desculpado. E o outro chegou lá que tinha confirmado, e ele era uma voz principal, ele ia fazer um solo lá na atividade. E aí ele virou e falou assim, ei pastor, não vai dar para ficar não, só vim pro estudo bíblico e vou embora. É a vida, né, cara? Vai em paz, né? Que Deus te abençoe. Às vezes as pessoas não participam de nada, mas quando elas assumem alguma coisa, elas querem achar que são juiz das outras. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, porque se a gente fosse julgado por Deus da mesma forma que a gente julga o comprometimento dos outros, será que Deus se agradaria do meu comprometimento com a escolha que Ele fez, me permitindo participar disso tudo? Essa é uma resposta que só você pode dar, né? Pode passar? E aí o texto que me deram foi João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Afinal de contas, nós somos escolhidos para quê? Quando eu digo que eu fui escolhido por Deus para alguma coisa, você é escolhido para quê? Você já parou para pensar nisso? Uma coisa eu tenho certeza, você não foi escolhido para tocar ou cantar. Você não foi escolhido para pregar. Não, essa não foi a primeira escolha de Deus. Isso é a consequência de algumas escolhas que Deus permitiu que você fizesse. Você não foi escolhido para limpar a igreja, não é essa a ideia. Você foi escolhido para ser servo de Deus. De alguma forma, você entendendo que você é servo de Deus, aí você vai executar outras áreas que Deus já mostrou. Você pode servir nessa área, você pode servir naquela área, você pode fazer isso. Ah, beleza, você tem um talento, tem uma menina que toca flauta. Eu gosto muito de ouvir, eu não lembro quem é, mas toca flauta. Eu gosto de ouvir ela tocar, poxa, traz paz para o meu coração. Mas antes dela ser escolhida para tocar flauta, ou ela achar que foi escolhida para tocar flauta, ela foi escolhida para ser serva. E aí ela serve através do talento dela, que é tocar flauta. Tem uma irmã na Igreja Batista da Freguesia, Irmã Maria. Eu nunca vou esquecer dessa mulher. Nunca. Já é uma senhora, deve ter mais de 60 anos, mas toda vez que eu vou lá, ela não dirige o culto, ela não faz nada. Sabe que ela fica? E ela não é da recepção da igreja, não. Ela fica na porta da igreja abraçando as pessoas que vão lá. E aí, quando começa o culto, ela senta na cadeirinha dela e vai embora. Como é bom receber o abraço daquela mulher. Ela escolheu, ela entendeu que ela foi escolhida por Deus para ser serva e ela percebeu que ela poderia servir abraçando as pessoas. Pode passar o slide. E eu queria colocar algumas questões que me vieram à mente, que nos permitem perceber algumas escolhas que Deus fez e indicou para a gente. A primeira, afinal de contas, somos escolhidos para quê? Para ser santo, para ser amigo de Jesus, para ser um peregrino, para ser um soldado, para ser um co-herdeiro e parente com Cristo. Essas 5 questões que a gente vai refletir rapidamente são algumas características das pessoas que entenderam que foram escolhidas por Deus. Se elas forem escolhidas por Deus, elas precisam seguir um manual, né? Toda coisa que a gente compra vem com um manualzinho. Vem lá falando como é que você deve usar, manusear aquela ferramenta, aquele instrumento, aquela questão. Quando a gente foi comprado pelo Senhor por um alto preço, pelo sangue dele, ele deixou um manualzinho para a gente. E esse manual se chama Bíblia Sagrada, não Bíblia Checa, mas Bíblia Sagrada. É um manual que a gente pode seguir, que a gente deve seguir, que a gente principalmente tem que entender. Pode passar o slide. Como é que Deus nos escolhe para ser santo? Primeiro, Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E aí no Novo Testamento vem dando continuidade a essa ideia. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos escolhidos para sermos separados por Deus. Nós devemos entender que nós somos separados por Deus. De alguma forma, aquele sacrifício não foi em vão, gente. A música está linda. Poxa, eu adoro aquela música da Apocalipse, né? Canção do Apocalipse. Que música linda. Como é bom perceber que a gente pode exaltar alguém que não vai ser soberbo. Deus não é soberbo, mas Ele recebe o nosso louvor com alegria. Como é bom perceber que a gente é separado para alegrar o nosso Deus através do nosso louvor, através da nossa forma de viver. Como é bom perceber e aceitar isso,
A liberdade de servir a Deus é a liberdade de saber que eu posso fazer o meu Deus sorrir seguindo aquilo que Ele me propôs. E Ele me propôs, através da palavra, que eu seja separado. Se teus lábios cantam isso, não cante outra coisa. Você foi separado para adorar ao Senhor. Se Deus te chamou para servir através da sua profissão, dirigindo ônibus, seja lá o que for, você foi separado pelo Senhor. Você pode ser santo, ser um motorista santo, você pode ser um músico santo, você pode ser um atleta santo, você pode ser alguém separado por Deus para servir aos outros com amor, para que as pessoas percebam o amor que você tem. A minha esposa estava compartilhando comigo na sexta-feira, na sexta ou no sábado, não lembro, a gente estava indo para o aniversário de uma amiga dela do hospital, e ela falou que um médico, ela é enfermeira, né, vocês sabem, que um médico foi lá e uma menina estava falando de Jesus, aí o médico foi lá e perguntou se ela seguia realmente tudo que a Bíblia diz. Aí ela falou que seguia, mas ele falou, segue mesmo? Segue. Então o que você acha de ser submisso ao homem? Aí ela ficou meio tensa com essa pergunta e não respondeu. Aí sabia que ela era crente, eu acho. Aí ele foi e perguntou para Hannah, e você segue o que a Bíblia diz? Aí ela falou, sigo. Segue tudo o que a Bíblia diz? Ela falou, eu tento seguir. Então você é totalmente submissa ao seu marido? Aí ela respondeu, sou. E aí a gente começou a dialogar sobre o que é submissão. E eu comecei a falar para ela, e ela começou a responder, e a gente começou a trocar o que a gente entende ser submissão. Porque eu amo tanto a Ana, que as coisas que eu vou falar para ela não vão ser coisas que vão denegri-la enquanto mulher, pelo contrário, é para mostrar o meu amor por ela. E da mesma forma, quando ela fala alguma coisa, quando ela se submete a alguma coisa que a gente entendeu que é de Deus, isso não é um problema para mim e para ela enquanto casados. Quer ver uma coisa que mudou muito a nossa vida quando a gente entendeu que a gente era um casal separado para Deus? A gente não sai de casa hoje sem orar juntos. Às vezes ela tem que chegar no plantão cedo, e eu estou falando de um casal de 29, 24 anos, tá, gente? Eu estou falando de um casal que vive na igreja, não nasci na igreja, nada disso. A gente está falando de um casal jovem que está amadurecendo ainda na ideia de casamento, está amadurecendo ainda na ideia de relacionamento com Deus. A gente erra muito. Não estou falando que a gente é perfeito, não. Mas a gente entendeu que o nosso casamento é ser separado por Deus. Então, como é que a gente pode fazer isso? De manhã a gente vai sentar e vai orar. Às vezes eu estou cansado, ela me acorda às 6 horas da manhã antes de ir para o hospital e ela está indo embora. Eu falei, calma aí, vamos orar. E aí às vezes eu durmo um pouquinho mais, porque eu só tenho compromisso a partir de 8h30 da manhã. E aí a gente para e ora. A gente é separado por Deus, a gente precisa pedir ao Senhor o que Ele quer para a nossa vida naquele dia. Como é que ela pode ser uma enfermeira usada por Deus? Como eu posso ser um professor usado por Deus? De que forma que a gente vai ser bênção? Senhor, segura a minha boca porque eu estou estressado com aquela pessoa no meu trabalho. Então, por favor, me ajuda. Eu estou indo preparado porque eu sei que eu sou separado por Deus e eu preciso não me corromper com aquilo que está acontecendo ao meu redor. Vocês são separados por Deus. O seu namoro é um namoro separado por Deus. Você não pode se corromper com as propostas televisivas aí falando que você pode fazer sexo antes do casamento, que você de alguma forma pode namorar com pessoas do mesmo sexo. Não é de Deus, isso é mentira. Vocês estão separados por Deus. Vocês são pessoas que entenderam que foram escolhidas por Deus. Isso aqui que está fazendo não é uma apresentação para essas pessoas, não. Quem está sentado nessa cadeira olhando para vocês é Jesus Cristo. E ele está olhando assim, será que eu posso receber o louvor dessas pessoas? Desses jovens? Porque eu que estou sentado ali, achei tudo lindo, foi maravilhoso, tocou no meu coração. Mas o Senhor que conhece os corações, será que Ele está feliz com a atitude de vocês enquanto jovens? Não sei, só vocês podem saber. Aqui ninguém pode saber. Aqueles que gritaram aleluia, glória a Deus, poxa, legal. Que isso seja uma verdade, porque Deus sabe se essas pessoas estão falando aquilo realmente com a intenção de louvar o Senhor, porque são separadas por Deus. Não adianta eu querer fazer a coisa mais bonita se por dentro eu estou sujo. Pode passar? A segunda questão, para sermos amigos de Deus. Nós fomos escolhidos para sermos amigos de Deus. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Fomos escolhidos para termos relacionamento com Deus. Sabe aquele relacionamento que você chega assim e fala, aí meu camarada, como é que você está? Estou com saudade de você, caramba, como é que está a família, como é que está a vida? Esse tipo de relacionamento, é isso mesmo que Deus quer, gente. É um relacionamento, Senhor, eu estou precisando de ajuda, quero trocar uma ideia com o Senhor. Eu estava na favela, lá no Morro de São João, onde eu faço trabalho, aí um amigo meu, que está me ajudando no trabalho, Jean, que é maravilhoso, homem de Deus,
E a gente estava falando lá porque prenderam os meninos, né? Alguns meninos nossos do projeto foram presos por roubo, negócio bem chato mesmo. Aí o Jean está propondo para eles a leitura dos Salmos. E aí os meninos, são mais de 70 alunos que a gente tem na escolinha, mas a gente trabalha com eles lá. E aí um rapaz virou e falou assim, não, desculpa, a gente perguntou, mas quem é Deus para você? E aí o pessoal, Deus é legal, Deus é isso. Aí teve um que respondeu assim, Deus é bigode grosso. E eu fiquei pensando no que seria Deus ser bigode grosso. E ainda fez assim, Deus é bigode grosso. Eu fiquei pensando o que era aquilo, então a minha raiz de preconceito, eu comecei quase a responder para ele, né? Que isso, rapaz? Só que para ele, respeitar o moço que é bigode grosso, é mostrar que Deus tem todo o poder, Deus é poderoso para fazer o que quisermos. Deus criou a gente, Ele quer ter um relacionamento na nossa língua. Porque se Deus quisesse ter um relacionamento com a nossa língua, Ele falaria só uma língua. Ele não falaria inglês, porque Deus fala todas as línguas, até a língua da favela, até a língua da sua casa. Deus, Ele quer ter um relacionamento muito mais do que simplesmente você fazer orações bonitas, mas Ele quer ouvir teu coração, cara. Sabe, Ele quer ouvir o que você tem para dizer. Ele quer ouvir tuas angústias e as tuas raivas. Às vezes está com raiva, Senhor, eu estou com raiva. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Questionar Deus no íntimo do seu coração e não como uma atitude de respeito, mas pedir ao Senhor que Ele te mostre por que Ele está fazendo aquilo tudo. Deus nos escolheu porque Ele quer ter um relacionamento com a gente. Quando Ele cria Adão e Eva, Ele cria aqueles homens e aquele homem e aquela mulher para que Ele tenha amizade com aquelas pessoas, para andar junto no Jardim do Éden. Deus quer andar junto com a gente. Deus é bigode grosso mesmo, Deus é o cara, Deus é bom, Deus é poderoso. Cada um vai falar do jeito que quiser. O importante é que exalte o nome do Senhor, porque Ele criou eu e você para termos relacionamento com Ele. E eu quero exaltar o meu melhor amigo, eu quero exaltar aquele que cuida de mim, aquele que, independente das circunstâncias, está andando comigo. Nós fomos escolhidos para termos um relacionamento com o nosso Senhor. Pode passar. A gente foi escolhido também para ser um peregrino. Hebreus 11, 13. Não um peregrino que ficou peregrino com o Rio Cardo, né? Teve uns peregrinos aí que tinham Rio Cardo. Peregrino é um cara que anda pra caramba. Por que ele vai ter Rio Cardo? Já reclamava do metrô, que o metrô parou. Eu não entendi aquilo na minha cabeça não, mas um dia, quem sabe, eu entendo. Mas ele chamou você para sermos peregrinos. Hebreus 11, 13. Todos estes ainda viverão pela fé e morrerão sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nos de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra prometida. Fomos escolhidos para não sermos presos a esse mundo. Eu e você fomos escolhidos para entender que a nossa vitória não está aqui. Não é porque eu choro em virtude de uma doença na minha família, ou porque eu não passei no vestibular, ou porque eu não passei no concurso que eu queria passar. A nossa vitória, a nossa alegria não está presa nesse mundo. Não está presa nesse mundo. A tua vitória não depende desse mundo. Mesmo que a nau esteja naufragando, a tua vitória não depende desse mundo. O importante é da glória. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha o CD da Cassiane, que era bem antigo, acho que era 100 palavras lá no CD dela. E eu comecei a ouvir aquela música, eu me converti na Memorial do Caxambi, e tinha uma música que fala assim, o crente mesmo quando passa por batalhas, ele passa dando glória. Alguma coisa do tipo, né? Eu nunca lembro a letra da música certa. Mas alguma coisa do tipo, que independente das batalhas que eu estou passando, eu vou passar dando glória, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. E é essa a realidade. A gente não depende desse mundo para ser feliz. Vou te dizer uma coisa. Fiz faculdade, fiz mais de um curso superior, terminei o terceiro, estou terminando o terceiro curso superior, já terminei o mestrado, estou terminando a pós-graduação, estou pensando no doutorado, mas nada disso me deixa tão feliz do que servir na favela do São João aquela galera. Sabe, nenhum estudo, nenhuma conquista que eu conquistei, nem algumas coisas que eu e a Ana conquistamos juntos, não me deixa mais feliz do que servir ao propósito de Deus na minha geração no Morro de São Paulo. Porque isso é importante, socialmente é importante, para eu fazer o trabalho que eu faço é importante, porque eu preciso ter reconhecimento social, porque senão eu posso ser preso por exercício ilegal da profissão. Tudo isso é importante? Mas nada disso me deixa mais feliz do que saber que no final da minha vida, independente dos erros, independente das coisas que aconteceram, eu vou estar com o meu Salvador, porque esse mundo aqui vai acabar, mas a vida eterna em Cristo nunca vai acabar. Deus chamou eu e você para sermos jovens peregrinos nessa sociedade. Penúltimo ponto, para ser um soldado. Eu e você fomos escolhidos para ser um soldado. 2 Timóteo 2, 3 a 4.
Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Fomos escolhidos para guerrear com e por Cristo. Nós fomos escolhidos nesse mundo para levar a bandeira da salvação, aonde nós estivermos. Eu e você fomos escolhidos como servos do Senhor para sermos porta-bandeira mesmo. A gente está levando a bandeira da salvação, a gente está levando uma oportunidade de felicidade eterna para as pessoas. A gente está levando a oportunidade para as pessoas reconhecerem e conhecerem o amor daquele que nos salvou. Eu fui escolhido para ser um soldado, para guerrear nesse mundo onde fala que a alegria só está no dinheiro. Não, a alegria não está no dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou feliz porque eu amo Jesus e Jesus não deixa que falte nada na minha casa nem na minha vida. Nunca vi um injusto mendigar o pão. A felicidade não está no dinheiro nem nas conquistas. A felicidade está em pregar o Evangelho. A Cristina, a mesma que perguntou sobre circuncisão. Quarta-feira passada, nós estávamos no nosso estudo. Eles são tão inteligentes, gente, que eu parei de levar a literatura de criança para eles. Eu estou fazendo conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade com as crianças da igreja. Um negócio pesado mesmo, né? E aí a Cristina virou para mim e falou assim: Tio Ulisses, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas, precisa? Eu falei, precisa. Ela, poxa, mas eu falei para minha mãe que eu queria trazer as amiguinhas da escola para estudar a Bíblia comigo, mas ela falou que era complicado, porque os pais poderiam não deixar. Aquela garota de 8 anos, criança, ela percebeu o amor de Deus, ela entregou a vida para Jesus e ela entendeu que agora ela precisa levar a bandeira da salvação para outras pessoas. Ela entendeu que as amiguinhas dela, se não entregarem a vida para Jesus, estão condenadas à morte eterna. Uma criança de 8 anos, porque às vezes eu dou tanto tempo na igreja e esqueci que a minha alegria está em levar o amor de Deus para as outras pessoas. Quantas pessoas você falou de Jesus e discipulou, entregou o Evangelho para ela e ela veio entregar a vida para Jesus por causa da sua vida, porque você militou como um soldado de Jesus escolhido por Ele? Você precisa pensar nisso. Eu preciso levar a minha igreja a pensar nisso. Jovens, vocês precisam discutir isso. Eu não quero simplesmente que a pessoa participe da igreja comigo, mas como ela pode conhecer o amor salvador de Jesus Cristo? Como ela pode fazer isso? E o último ponto, não menos importante, nós fomos escolhidos para ser cordeiro e parente com Cristo. Romanos 8, pode passar? Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Fomos escolhidos para sermos filhos, amados por Deus. Aqueles que vão sofrer junto com o Senhor mesmo, vão ser perseguidos, mas que no momento certo nós participaremos da glória do Senhor, que Ele vai voltar a buscar seu dia. E isso não é uma pregação simplesmente de motivação para que você busque Jesus, não. Mas é muito mais uma palavra de exortação. Porque se eu assumo que eu sou alguém escolhido por Deus, eu preciso buscar ter características de um escolhido por Deus. E o último slide, penúltimo slide. Lembrando que nós fomos escolhidos também porque tem muitas outras coisas que nós temos que fazer. Mas as 5 características dessa noite: para ser santo, para ser amigo de Jesus, para ser um peregrino nesse mundo, para ser um soldado, para ser um co-herdeiro e parente com Cristo. Será que eu pretendo participar dessa peneira? Lembra que eu falei da peneira? Que tem um monte de gente que participa de peneira querendo que seja escolhido pelo técnico. E de alguma forma ele acredita que o sucesso dele é ouvir o seu nome ser chamado. E ele fala assim: não, eu fui escolhido, eu fiz bem a minha participação nisso aqui, ele vai me convidar. Da mesma forma, eu almejo, eu desejo, eu espero que no dia que meu Senhor descer, Ele me chame pelo nome: Ulisses, vem. Ulisses, vem. É para isso que eu estou nesse mundo, para quando chegar no final da minha vida, se eu não experimentar a morte, se eu ver o meu Jesus voltar antes disso, eu gostaria de ouvir o meu Senhor chamando o meu nome: Ulisses, vem. Aí não importa se ele vai me chamar como primeiro ou se ele vai chamar em ordem alfabética. Imagina chamando o mundo todo em ordem alfabética, tá? Mas eu não sei como é que ele vai chamar. Eu só sei que eu quero ouvir o meu nome sendo falado pelo meu Senhor: servo bom e fiel. Ulisses, vem. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Lembra da história de Samuel? Samuel, ele ficou muito tempo ouvindo a voz do Senhor, ele convivia com o profeta, com o sacerdote, e ele
ele não reconhecia ainda a voz de Deus. Ele participava das coisas do templo, mas ele ainda não reconhecia a voz de Deus. E quando Deus o chamou, ele não conseguiu perceber que era o Senhor que estava chamando. Samuel, Samuel, chamando ele pelo nome. E aí ele vai e pergunta para a pessoa que era o seu tutor naquele tempo, e fala assim: é o Senhor que está me chamando? Ele falou: não, não sou eu não. E quando ele percebe que de alguma forma era o Senhor que estava falando com Samuel, ele fala: quando ele falar contigo, fala assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Quantas pessoas estão disponíveis ou dispostas para responder o chamado do Senhor? Eu estou escolhendo você. Estou escolhendo você para ser santo, estou escolhendo você para ser peregrino, estou escolhendo você para ser soldado. O Senhor não engana a gente. Ele não fala que a gente vai ter a melhor vida do mundo se a gente aceitar Ele como único eterno Salvador. Ele não fala isso. Pelo contrário, Ele fala que no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O convite do Senhor é muito maior do que simplesmente para essa vida aqui, que tem muito mais dado motivo para a gente chorar do que para sorrir. É um convite para a vida eterna. É um convite para falar assim: ó, anda comigo. Eu quero escolher você, eu quero você como meu parceiro, eu quero você como meu amigo. Anda comigo, porque independente das coisas que você passar nessa terra, eu quero dizer para você que a vitória é certa no nome do meu Filho, Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e vive até hoje. E que virá com os meus anjos julgar todo o povo e levar aqueles que são meus. Será que eu estou disponível para aceitar a escolha do meu Senhor? Feche seus olhos, queria orar com você. Se de alguma forma essa palavra falou ao teu coração, e através da Bíblia, somente da Bíblia, não da minha palavra, mas através da Bíblia e do Espírito Santo, você entendeu a necessidade de tomar novas decisões na sua vida, aceitar a prerrogativa de alguém que foi escolhido por Deus e pedir a ajuda do Senhor para que de alguma forma você comece a ter essa postura, uma postura de amigo, de peregrino, de soldado, de cordeiro, de santo. Eu preciso da ajuda do Senhor para ter essa postura. Eu entendo que eu fui escolhido por Deus, mas eu preciso melhorar em algumas áreas da minha vida. E eu preciso da ajuda do Senhor. Se porventura você entendeu isso nessa noite, se você não faz parte de uma igreja, se você ainda não entregou a vida para Jesus como único eterno Salvador também, mas também aqueles que fazem parte de uma igreja e que estão no dia a dia. Se você entendeu a necessidade de tomar algumas decisões na sua vida, decisões que você e o Espírito Santo sabem, eu quero te pedir que fique em pé no seu lugar, que eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por você. Não importa se você está no banco, se você está sentado aqui na frente, jovens, adolescentes, não importa qual é a sua idade. Eu preciso tomar algumas decisões na minha vida. Eu entendo que eu fui escolhido, mas eu preciso corrigir essas áreas na minha vida. Se você está tomando essa decisão nessa noite, eu quero te pedir para ficar em pé no seu lugar. A igreja está orando, não se preocupa não. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente não. Amém. Não se preocupa com quem vai ficar em pé não. Se preocupa, você se preocupa com você mesmo. Pode deixar que eu vou pedir para as pessoas abrirem os olhos só quando você sentar. Não se preocupa. Amém. Amém. Mais alguém? Eu preciso da ajuda do Senhor. Não é vergonha reconhecer que você é fraco, não. Pelo contrário, quando você reconhece que você é fraco, é aí que você é forte na presença do Senhor. Porque é o Senhor que te ajuda. Então não importa se você tem cargo de liderança, não importa. O importante é, não, eu realmente fui escolhido por Deus e eu preciso tomar vergonha na cara e mudar algumas coisas na minha vida. Eu preciso disso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não se preocupa com quem está levantando não, glória a Deus. Se preocupa com você, se preocupa com o que Deus está falando no seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Não se preocupa com as pessoas, se preocupa com você. A certeza da salvação, em alguns momentos, fez muito mal para as pessoas porque elas se acomodaram. Mas se você percebeu que você se acomodou e você precisa de algo novo do Senhor na sua vida, fica de pé. O primeiro passo sou eu que dou. Fica de pé. Mais alguém gostaria de ficar de pé? Mais alguém? Ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque mesmo sendo falho e pecador, mesmo sendo miserável, eu careço da tua misericórdia. O Senhor continuou me amando, o Senhor me escolheu,
O Senhor morreu naquela cruz por mim, pelos meus pecados. O Senhor se sacrificou pelos meus pecados. Obrigado, porque eu não sei se eu teria esse amor pelo Senhor, mas o Senhor teve esse amor por mim. Eu acredito que os meus irmãos que ficaram de pé nesse momento percebem o tamanho do seu amor pela vida deles e reconhecem que em alguns momentos da vida, em alguns pontos da sua vida, precisam ser trabalhados para que o Senhor se alegre com a vida deles. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, que essa pessoa possa se sentir tocada pelo Teu Santo Espírito nessa noite, possa se sentir fortalecida pelo Teu Santo Espírito nessa noite, e que ela não saia daqui diferente, mas ela saia com desejo de mudar. Eu sei, Senhor, que a gente vai tropeçar e a gente vai pisar na bola, a gente vai errar, mas que o Teu Santo Espírito, quando fizermos isso, nos ajude a levantar e nos ajude a continuar caminhando, Pai. Nós sabemos que não vamos sair daqui perfeitos, mas nós queremos buscar aquele que é perfeito e aprender com aquele que é perfeito. E tentar se parecer com aquele que é perfeito, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Emanuel, Deus conosco, aquele que nos protege, o próprio Jesus Cristo. Nós queremos aprender com Ele, nós queremos disponibilizar a nossa vida para Ele, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Deus, precisamos da Tua ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Pai, por favor, que o Teu Santo Espírito, que o Teu Filho amado, o único caminho, a verdade e a vida, possam conduzir a nossa vida a partir de hoje. Nos ajuda a ouvir a Tua voz e entender a Tua voz. Nos ajuda a perceber a direção que o Senhor está nos mandando caminhar e a ficar firme nesse caminho, Senhor. Por favor. A gente nunca vai ter como agradecer por todos os bens que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas uma coisa temos certeza, nós queremos cada dia que passa tomar o Teu cálice, o cálice da salvação, e não te envergonhar, porque o nosso amor por Ti é maior do que tudo aquilo que nós desejamos nessa vida, Pai. Por favor, é a nossa oração, Senhor, reconhecendo os nossos pecados e as nossas falhas, dando toda a glória ao Senhor e reconhecendo a Tua soberania. É a nossa oração aqui, Senhor, como pessoas que precisam todos os dias ser ajudados pelo Senhor. É a nossa oração, Pai, a oração de quem reconhece que é pequeno, que é fraco, que é pecador, mas também reconhece a magnitude do Teu poder sobre as nossas vidas. No nome santo do Seu Filho, que vive e reina para todos sempre, que vai voltar e buscar a Sua igreja, que vai proteger a Sua igreja nos momentos difíceis, aquele que é todo poderoso para nos guardar, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu queria te dar um abraço lá depois no final do culto. Eu não consegui guardar todo mundo que foi em pé, mas eu queria te dar um abraço. A gente precisa dessa troca, a gente precisa desse amor mútuo. Eu e minha esposa, a gente quer te dar um abraço. Eu quero abraçar a igreja toda, na verdade, mas também essas pessoas que ficaram de pé. Porque decisões com Cristo são decisões difíceis, mas também são decisões prazerosas. Que você possa sentir prazer na decisão que você tomou hoje e que o Senhor te ajude a continuar caminhando. Alex, espero que eu não tenha atrapalhado a sua mensagem de hoje de manhã, que eu fiquei sabendo que você foi o pregador da manhã. Mas eu já vou pegar aí com quem gravou para eu ser abençoado também. Deus abençoe, gente. Tá? Foi tudo muito lindo. E o Senhor continue abençoando vocês. Eu tomei as melhores decisões da minha vida na juventude e eu torço para que vocês também possam fazer isso. Fiquem com Deus.